Olá! Sabe aquele sonho de estar sempre com a mala pronta, sentindo aquele friozinho na barriga bom de quem está prestes a embarcar para um lugar novo? Pois é, essa sensação de aventura é incrível. Mas vamos ser realistas, dá para viver isso sem ter um orçamento de filme? Olha, a boa notícia é que sim, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Esse sonho de viajar não é de jeito nenhum só para quem tem muita grana. Na verdade, com as estratégias certas, ele é muito mais acessível do que a maioria das pessoas imagina. E o segredo tá todo aqui, nessa frase. É uma mudança de mentalidade, sabe? Em vez de sonhar com aquela única viagem super luxuosa por ano, a ideia é fazer 2, talvez 3 viagens mais simples, mas que com certeza vão ser igualmente inesquecíveis. E gastando a mesma coisa. Isso por si só já abre um leque de possibilidades. Agora vamos ao que interessa. Sair para viajar sem nenhum plano, olha, é a receita certinha para gastar muito mais do que precisa. O planejamento não é só uma etapa chata, não. Ele é a base, o alicerce de qualquer viagem econômica que dá certo. E é super importante entender isso, tá? Montar uma planilha, anotar os gastos. Isso não quer dizer que a viagem vai ser sem graça ou que não vai dar para aproveitar. Pelo contrário, significa que a gente assume o controle para evitar aquelas surpresas chatas na fatura do cartão e, principalmente, o risco de voltar para casa com uma dívida. É sobre ter paz de espírito para curtir de verdade. Ok, então por onde a gente começa a cortar? Onde é que dá para economizar de verdade? A resposta está em 3 pontos principais, que são os grandes vilões de qualquer orçamento de viagem: hospedagem, transporte e alimentação. É aqui que as nossas escolhas vão fazer toda a diferença. Vamos pensar na hospedagem. Aquela suíte com a varanda com vista para o mar é tentadora, eu sei. Mas, sendo bem prático, quanto tempo a gente realmente passa dentro do quarto? Será que vale a pena pagar uma fortuna por uma vista que talvez a gente aproveite por, sei lá, 10 minutos por dia? Então, o ponto é exatamente este. Se o objetivo é bater perna pela cidade, conhecer os lugares, curtir a praia, o quarto é basicamente um lugar para tomar banho e dormir. Economizar aqui libera uma parte gigante do orçamento para o que realmente importa, que são as experiências que a gente vai viver lá no destino. Agora, o transporte. Outro peso pesado no orçamento. Para viagens de curta e média distância, a diferença é gritante. Enquanto passagens de avião e gastos com aplicativos de transporte podem virar uma bola de neve, ir com o próprio carro ou simplesmente caminhar mais pelo destino representa uma economia, olha, brutal. E esse número aqui na tela dá uma boa ideia do impacto. Uma família que decide ir de carro em vez de avião, dependendo do trecho, pode economizar fácil uns R$ 2.000. Isso sem nem colocar na conta o que se economiza andando a pé para explorar a cidade, em vez de ficar chamando o carro para todo lado. É muito dinheiro. E a comida, hein? Viajar não precisa ser sinônimo de uma maratona em restaurantes caríssimos. Pensa só, se no nosso dia a dia a gente come de forma mais simples, por que essa necessidade de mudar tudo só porque estamos de férias? A grande sacada aqui é ser estratégico. E olha só essas dicas, que são geniais. Provar comida de rua local, procurar aqueles restaurantes de prato feito, o famoso PF, que são ótimos e baratos, isso já ajuda muito. Mas essa de usar o saldo do Vale Refeição é fantástica. Se a gente leva a marmita para o trabalho e deixa o saldo do VE acumular, dá para literalmente pagar a comida de uma viagem inteira com ele. Bom, além desses 3 custos principais, tem outras escolhas inteligentes que fazem um estrago bom no orçamento final. O timing da viagem e algumas pequenas decisões podem aumentar muito a economia. Isso aqui não é segredo para ninguém, mas vale reforçar. Viajar na alta temporada, tipo janeiro ou julho, pode até dobrar o custo de tudo. Já se a gente escolhe meses como março ou setembro, os preços caem e os lugares ficam bem mais tranquilos. E para uma escapadinha, viajar durante a semana de segunda a quinta é sempre mais em conta que no final de semana. Sabe aqueles pequenos gastos que a gente nem percebe? Eles, somados, viram um problemão. Alugar cadeira de praia, pagar a mais para marcar assento no voo, tudo isso é contornável. Levar uma canga na bolsa e chegar um pouco mais cedo no aeroporto para fazer o check-in no balcão são alternativas simples, de graça e muito mais inteligentes. Agora, vamos falar de uma das melhores formas de viajar mais e gastando menos. Olhar para dentro, para o nosso país. Viajar pelo Brasil já elimina de cara os custos absurdos de passagens internacionais e a preocupação com o câmbio de moeda estrangeira. E vamos combinar, a diversidade que a gente tem aqui é uma coisa impressionante. O Brasil é gigante, praticamente um continente. Tem uma infinidade de lugares incríveis e super em conta para conhecer, sem precisar ficar repetindo o destino. Cada estado é uma cultura nova, uma paisagem diferente, uma experiência única. Pensa em lugares como Capitólio, em Minas,
ou aquelas praias menos óbvias no litoral de São Paulo, ou até mesmo cantinhos menos explorados no Rio de Janeiro. Todos esses lugares oferecem viagens fantásticas por uma fração do preço dos destinos mais batidos. E essa aqui é uma dica de ouro para quem viaja pelo Brasil. Existem aplicativos de desconto, como esse Prime Gourmet, que dão promoções do tipo Pague 1, Leve 2 em vários passeios, restaurantes. O valor que se paga na assinatura do app pode ser recuperado logo no primeiro uso, como nesse exemplo aí. É uma economia real e imediata. Para fechar, vamos falar de um conceito que eu acho o máximo. Como fazer uma viagem se tornar o pontapé inicial para a próxima. É sobre criar um ciclo de viagens que se autoalimenta. É muito comum, né? A viagem tá acabando, sobrou um dinheirinho e a gente corre para gastar com lembrancinhas de última hora no aeroporto. A melhor coisa a se fazer é respirar fundo e resistir a esse impulso. E aqui está a mágica. Aquele dinheiro que sobrou, quando a gente guarda, se transforma na reserva da próxima viagem. Ele vira o capital inicial perfeito para já começar a planejar a aventura seguinte. É isso que mantém o ciclo girando e garante que a próxima viagem possa começar assim que a gente desfaz as malas da anterior. E tudo isso nos traz a essa pergunta. Com todas essas dicas e essa nova forma de pensar, a questão não é mais se vai dar para viajar, mas sim para onde vai ser a próxima mala pronta. O mundo, ou o nosso Brasilzão, tá aí cheio de possibilidades esperando.